capítulo 7, versículo 36, de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Não vou me delongar muito nessa mensagem, temos o período da nossa ceia. Quero aqui dizer duas coisas antes da ceia, antes da palavra. Existem igrejas que não fazem questão e nem explicam para as pessoas esse momento da ceia depois que nós vamos ter. As pessoas acham que qualquer um pode tomar a ceia. E Jesus não entregou a ceia para qualquer um. Se você for olhar lá, tinha os seus discípulos junto da mesa na ceia. Discípulo que anda pelos princípios da palavra. Foi esse momento de comunhão que teve a ceia. Então eu quero que você, antes de tomar a ceia, examine se você tem sido realmente um discípulo de Cristo. Faça um exame você e Deus, porque eu não estou aqui para lhe dizer não tome. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas o primeiro exame que tem que fazer é: você está em comunhão com Deus? Ou tem quebra de princípio aí? Não adianta você chegar aí, sinal da cruz, e amanhã está fazendo as porcarias de novo. Porque pecado quer dizer errar o alvo. Mas também existe a palavra metanoia para arrependimento, quer dizer abandono de vida errada. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Então, quando eu tenho arrependimento, eu não quero mais praticar aquilo que eu estou praticando, que é errado, que eu tenho consciência que é errado. Senão é remorso. Por que Judas se enforcou, matou e se matou? Por quê? Porque o que ele sentiu não era arrependimento, foi remorso. Mas por que ele se matou? Porque ele sabia que se ele tivesse chance de novo de cometer o pecado, o mesmo pecado de trair o mestre, ele cometeria de novo e venderia o mestre por 30 moedas de prata. Eu coloquei uma frase hoje no Instagram e também no meu perfil do WhatsApp, no meu status, dizendo o seguinte: que para Judas, quando uma mulher quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, ele disse: é um desperdício que essa mulher está fazendo. Sim, para alguém natural, racional como Judas, realmente não era um desperdício. Não tinha valor nenhum para Judas aquilo que a mulher estava fazendo. Mas para quem ama de verdade Jesus, aquilo era muito pouco ainda. Aquela mulher ofertou um vaso de alabastro, quebrou os pés de Jesus, de nardo puríssimo. Judas, como calculista, que ele sabia muito bem o valor das coisas, ele já calculou logo: nossa, esse preço desse nardo puro aí é equivalente a 1 ano de um trabalhador da época. 1 ano de trabalho, 1 ano de salário de um trabalhador da época. Por isso que ele falou: nossa, para que tudo isso? Então preste bem atenção, para você que ama a Deus e está aqui nesta igreja. Você vai ouvir muitos Judas por aí dizendo: que desperdício, para que tudo isso? A síndrome de Judas ainda anda por no meio do povo, porque não entendem o que é honra. Primeiro honra a Deus, depois honra aos líderes, honra aos pais. Na Bíblia toda está sobre a honra, porque Deus é um Deus de honra. A glória ele não redivide para ninguém, mas honra e a autoridade ele repartiu. Ele delegou autoridade e delegou honra para as pessoas. Então, é muito importante você entender isso. Quanto mais você ama, mais você honra. Você não fica naquela ideia dizendo: não precisa, ele não precisa. Não é isso. É o quanto você ama. Aquela mulher amava tanto Jesus que adorou ele, dando aquele vaso de nardo puríssimo nos pés de Jesus.
Então vão questionar e dizer: para que dar esse dízimo? Para que dar essa oferta? Para que servir do jeito que você está servindo? Que trouxa que você é. Esse é o pensamento de Judas. Que desperdício. Mas sabe por que ele falou que desperdício? Porque Jesus não tinha mais valor nenhum para a vida dele. Afinal, quem ama de verdade, não há preço. Podem apresentar o bolo de dinheiro que for, senão não vendo. Isso daqui é de um valor inestimável. Então não está à venda. Jesus para Judas tinha que ser assim. Ele não está à venda, ele não tem valor, porque não está à venda. Para mim, não tem dinheiro no mundo que você me ofereça que eu entregue o meu mestre. Essa deveria ser a frase de Judas. Porém, sabe qual era o valor que Judas dava para Jesus? 30 moedas de prata. Era isso que Jesus valia para Judas. Comparado ao valor de um ano de um trabalhador da época, um ano de trabalho da época, realmente 30 moedas de prata era o que valia Jesus para Judas. O nardo puríssimo valia muito mais do que Jesus para Judas, e não Jesus propriamente dito. Ou seja, Jesus era rei, ou é rei, mas para Judas, Jesus, o valor que ele tinha era de um escravo, porque o valor de um escravo era 30 moedas de prata na época. Que valor tem Jesus para você? Que valor tem o reino de Deus para você? Pensa bem nisso. E é sobre isso que eu quero dar continuidade trazendo a palavra. Sobre o tema: não despreze a presença dele. Qual o tema? Não despreze a presença dele. Lucas capítulo 7, verso 36 até o versículo 46. São 10 versículos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe o quê? Um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. 39. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Ele pensou que a palavra seria dirigida à mulher. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher, Simão? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Você não me deu ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Amém.
Sabe, eu tive pesquisando, pedindo para Deus uma direção de uma palavra, e algumas coisas elas me tocam de uma forma muito profunda. E me vêm algumas lembranças que servem de parâmetro para o que eu vou estar falando aqui hoje. Eu não sei se vocês já viram algumas reportagens por aí, nas mídias sociais, na televisão, no Fantástico, por exemplo, já surgiu reportagens sobre diretores de empresas. Algumas empresas, os diretores, sabe o que eles fazem? Os próprios funcionários, os mais humildes funcionários daquela empresa, muitas vezes eles só conhecem o patrão pelo nome, porque não conhecem nem de vista. Só os mais próximos, que são os de cargos de mais relevância, têm acesso aos diretores. Só que tem alguma diretoria de empresa que o que eles fazem, o grupo é grande, o que eles fazem? Saiu em reportagem isso. Eles se infiltram na empresa, se disfarçam no meio dos seus funcionários, para ver o que pode mudar na empresa. Presta bem atenção. Ele se faz de peão, se faz de um trabalhador comum, como se fosse um novo funcionário, ou transferido de outra filial, se infiltra lá e trabalha junto com eles. E ali aquele diretor, ele acompanha quem é o bom funcionário, Márcio, e quem é o mau funcionário. Aquele que trabalha direitinho, com o chefe presente e sem o chefe presente. Porque muitos só demonstram bom trabalho com o chefe presente, com o encarregado presente, para mostrar trabalho. Eu não sei se você já viu casos assim, que a pessoa não está fazendo nada. chegou o chefe, peraí, deixa eu pegar uma vassoura, deixa eu pegar alguma coisa, para mostrar que está trabalhando. Mas a câmera, se tiver ali, vai mostrar que antes daquele momento do chefe chegar, ele estava morcegando. Assim os diretores dessa empresa, irmãos, fazendo isso, o interesse daquele diretor é para saber os que trabalham direitinho, os que trabalham de maneira honesta e que pode fazer alguma coisa por aqueles que são honestos. Porque as pessoas que são honestas, que são trabalhadores e são fiéis, devem ser reconhecidos. E na diretoria de algumas empresas, muitas vezes eles fazem exatamente isso. Eles vão lá, se infiltram, veem o trabalho de todos trabalhando juntos, vê o comentário deles, como que é que eles se comportam, está comendo ali com eles, está dando dura ali com eles naquela semana, e ali ele começa a saber quem são os bons funcionários, e depois dessa análise, dessa avaliação, ele chama os bons funcionários, convoca esses bons funcionários que naquele momento ele pôde perceber quais eram, e os premia, os dá uma premiação para mudar a sua vida. Lhes dá um cargo de gerência, lhes dá um cargo de uma autoridade maior, uma premiação no salário. E ali, aquele funcionário é surpreendido por não saber que aquele diretor teve aquela capacidade de sair da posição de diretor para se igualar a um trabalhador braçal, para poder olhar quem era fiel e quem não era. Agora, gente, você já reparou que muitas vezes nós não damos atenção a quem está perto de nós? Você já esteve em algum lugar onde as pessoas não perceberam você? Não notaram quando você entrou e quando você saiu? Eu não sei se vocês já tiveram essa má experiência, muito constrangedora, eu acredito. Você não fazer diferença no lugar onde você está. Há algumas pessoas que até se acostumam com a sua presença
e até mesmo nem te dá mais atenção, para falar a verdade. Isso acontece muitas vezes. Na Bíblia é mencionado a respeito dessa mulher aqui, a mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus. E eu gostaria de falar aqui da perspectiva de Simão, o fariseu, que convidou Jesus para ir na sua casa e lhe deu um banquete. Gente, se tratava de um fariseu, então quando se tratava de um fariseu, era um homem religioso, e ele mantinha tudo em ordem segundo os seus costumes. Sabe o que é? Tudo ali nos mínimos detalhes, numa máxima perfeição. Sim, segundo os costumes dos fariseus, deles, era querer se aparecer diante das pessoas com aquilo que faziam. Veja bem, os fariseus, tanto é que Jesus, ele combateu os fariseus nisso. Vocês querem o quê? Apresentar que você bate no peito, eu sou o dizimista, o maior, o melhor aqui. Não é que Jesus estava criticando quem dava o dízimo, não. A atitude do dizimista, de querer se aparecer, era isso que Jesus estava combatendo. E é isso que muitas vezes é mal interpretado, porque dízimo está na Bíblia toda. Antes de você ofertar, Deus vê a intenção ou o coração do ofertante. Então você precisa ter uma boa intenção naquilo que você está fazendo, porque nesse caso dos fariseus aqui, ele vivia de uma aparência. Ele queria, por exemplo, fazer uma festa, entre aspas, de arromba, uma festa para marcar, para impressionar os seus visitantes. Fariseu era hipócrita, era fingido. Tudo aquilo era um fingimento, vivia somente de aparência. E era costume deles fazer assim. Eles gostavam de mostrar para todo mundo o que estavam fazendo. E esse homem, ele chama Jesus para ir à sua casa. Com certeza ele fez aquele jantar, irmãos, para impressionar, tudo do bom e melhor, tudo para marcar os seus amigos, e talvez até mesmo para impressionar Jesus naquele jantar. Ele cuidou de tudo. Talvez tinha os melhores pratos. Eu acredito que os melhores pratos que você pudesse imaginar, porque o homem era rico. Ele colocou tudo à mesa, melhores talheres, melhores pratos, melhores panelas, deixou tudo arrumado, tudo bonitinho. E ele estava à mesa com Jesus, porque se tratava de um jantar. Então vamos aqui entender melhor. Se era um jantar, por certo Jesus estava na mesa com os demais, sim ou não? Só que Jesus, estando à mesa com ele desprezou a presença de Jesus, pois o próprio Jesus exortou ele. Eu li aqui o que Jesus disse. Ele falou assim: entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, sendo que aqueles que estavam recebendo as pessoas, eles davam água, era não somente para os pés, mas para as mãos também. Entrei em sua casa, Simão, e você não me beijou, não me deu ósculo santo. Eu entrei em sua casa, Simão, e você não me ungiu a cabeça. Era tradição, irmãos. Tudo isso foi encarado por Jesus como um descaso pela presença dele. Jesus estava ali. Agora eu pergunto, quantas casas queriam receber Jesus? Quantos lares que almejavam a presença do Salvador ali? Mas Jesus estava na casa de um fariseu, e o fariseu poderia ter, pelo menos com humildade, pego a água e ter dado ali para Jesus lavar as mãos e os pés quando chegou na sua casa. Aquele fariseu podia ter humildade de pegar o óleo, de ungir o Senhor, de dar um beijo a Jesus, dizendo: seja bem-vindo. Mas não fez nada disso. Sabe, gente, eles faziam isso. Peraí, presta atenção. Isso era tradição de fariseus. E se eles faziam isso com qualquer um que entrasse em sua casa, por que não fez isso com Jesus? Deu para entender, Fabiana? Você viu aqui, Teco?
qualquer um que chegasse na casa deles, o costume era esse, o ritual era esse. Com Jesus foi da mesma forma? Não. Olha que coisa impressionante. Eles faziam com qualquer um que entrasse em sua casa, mas não fez com Jesus. E é isso que eu quero contextualizar aqui, sobre essa atitude desse homem chamado Simão, da religiosidade dele, e também da atitude de Jesus exortando ele. Eu pude perceber como nós podemos cair nesse mesmo engano, de darmos valor ao trivial, ao invés daquilo que é importante. O que isso quer dizer, bispo? Quer dizer que de repente nós podemos estar na igreja e desprezarmos a presença de Jesus aqui conosco. Estamos impressionados com louvor, nos impressionamos com igrejas suntuosas, mas aonde está a presença de Jesus? Existem lugares onde tem igrejas com cadeiras confortáveis, bem aconchegantes, com equipamentos de som melhor do que o nosso, de última geração. Tem equipe de louvor, talvez assim, com curso profissional de vocal, de técnica vocal e tudo mais. Maestros, técnicos de som top. Ali, muitas vezes, não desmerecendo, mas falando de um modo geral, existem pessoas como Simão, de um poder aquisitivo tão grande. Mas nós olhamos, muitas vezes, e vemos a aparência. Mas aonde está a presença de Jesus nisso? Na casa de Simão, tinha tudo do bom e do melhor, melhores pratos, melhores talheres, limpeza impecável, mas aonde estava Jesus? O que fizeram com Jesus? Os Estados Unidos, gente, foi palco de um dos maiores avivamentos que você já pôde imaginar. Você vai nos Estados Unidos, são igrejas suntuosas, maravilhosas. Você fica espantado, boquiaberto, com um grupo de coral de igrejas. Mas a Netflix, ele teve cuidado de mostrar seriados dos pecados ocultos de grandes igrejas dos Estados Unidos. Eu acho que já viu, né, pastor, isso aí? Eu tive vendo, baseado em fatos reais, inclusive. Em fatos reais. De coisas que aconteciam no altar, fora do altar, dentro da igreja, e a igreja, sabe, impecável, todo mundo bem vestido, pessoas luxuosas mesmo, mas que desprezavam a santidade, que desprezavam a glória de Deus e a presença do Senhor e desmereciam Ele. Talvez você entrando aqui nesta igreja, como a Érica, ela eu acho que chegou a testemunhar aqui, você olha essas paredes pretas e fala assim: ixi, deve ser igreja do Satanás, porque as paredes estão pretas. Você talvez desmereça e diz: para que isso? Ah, esse som aqui, Deus me livre. E talvez até queira ir em outro lugar. Eu acredito que todo mundo tem a liberdade disso. Estamos batalhando para ter equipamentos melhores, não é por isso que vamos desmerecer. Não vejo a hora de ter uma igreja em que ninguém fique atrapalhando ninguém na sua frente, tipo estilo teatro mesmo. É o nosso desejo, para não ter aquela igreja comprida, mas tipo assim, mais próxima do altar, mas no estilo quadrada mesmo, com o altar no centro, e a igreja mais próximo do altar, que caiba mais pessoas, com equipamento de som que não agride teu ouvido. Ainda vamos ter equipamentos. Nós não tínhamos nem ar-condicionado, hoje nós temos, graças a Deus. Cada passo uma conquista. Mas a nossa maior prioridade aqui
é a presença de Jesus. Porque nós podemos viver o bonito e o limpo, mas o que é mais necessário é Jesus aqui neste lugar. Nas nossas humildes reuniões, seja de jovens, seja de rede de mulheres, seja de conferências, seja de uma festa como a da volta de encontro, o que nós queremos é que Jesus seja exaltado. E ao final, como aconteceu no domingo passado, mais de 30 pessoas se entregando para Jesus. O que eu quero? Valorizar a presença de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e fale: não despreze a presença de Jesus. Sabe, eu gostaria que você realmente pensasse nisso. De repente nós podemos estar na igreja e desprezarmos Ele, o Senhor Jesus. Infelizmente, até mesmo no nosso dia a dia, esquecemos de que Ele está junto conosco. O que Ele disse na sua palavra? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está comigo ou não? Vocês já assistiram um filme daquele... Eu já passei uma vez na igreja, de Jesus com o lixeiro, Jesus andando com a pessoa na rua, Jesus andando com ele no carro. Vocês já assistiram esse vídeo? E é mais ou menos assim. Quantas vezes Jesus está conosco, caminhando conosco, e nós não sentimos Ele conosco, não damos atenção a Ele, e por causa disso nós entramos em lugares onde não deveríamos entrar, nós pisamos aonde não deveríamos pisar, porque antes de eu pisar em qualquer lugar, em alguns lugares, olha que nós estamos tendo aí festa junina, nós temos shows de personagens muito famosos que estarão em Praia Grande, e tem alguns profissionais nossos da igreja que estão prestando serviços lá, e que se espantam em vendo crentes indo para ambientes desse. Antes disso, eu lhe faço uma pergunta: será que em todos os lugares que você pisa, Jesus pisa com você? Ou melhor dizendo, vou formular melhor a pergunta: Jesus entraria onde você tem entrado? Jesus faria o que você está fazendo? Em seus passos, o que faria Jesus? É de se pensar. Jesus se agradaria de você trocar o momento de estar num culto presencial desse para você ficar em casa, deitado nesse sofá, sem camisa, e sem entrar em mais detalhes, do que vir aqui? Eu não estou dizendo casos em que a pessoa está doente, porque acredito que esse culto online ou é para pessoas que estão viajando que não podem estar aqui, para pessoas que estão doentes, e para pessoas, o maior interesse desse canal é isso, para que pessoas afastadas, as pessoas que estão precisando conhecer Jesus, conheçam através da transmissão desse culto. Não para crente, porque culto para crente tem que ser presencial. Porque está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então preste bem atenção. Será que eu valorizo esse lugar como Davi valorizava? Será que eu me entrego como Davi se entregava? Sabe, depois que nós nos convertemos, nós somos chamados de quê? João 1, capítulo 1. Está escrito: veio para que eram seus, e os seus não o receberam, 1:12. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o direito ou o poder de ser chamado quê? Filhos, filhos de Deus. Então fale: hoje, depois da conversão, somos chamados de filhos. E como filhos nós podemos sentar à mesa com quem? Com o Pai. Mas infelizmente nós desprezamos essa tão honrosa presença do Pai. Ou pior ainda, quando estamos de frente com Ele,
aproveitamos para ficar falando o tempo todo. Agora mesmo, num culto desse, com uma irreverência. Ou alguém parece que não teve noção da batalha espiritual que nós estamos travando, que é um culto a Deus. Parece que somos tomados de uma sonolência terrível. E neste momento, irmãos, são tantos, com exceção aqueles que têm seus problemas, né? Mas são tantas idas e voltas no banheiro. Ou há aqueles que descem as escadarias, tomam água e ficam meia hora lá e conversando com os obreiros. Escuta, nós estamos num culto a Deus. Agora não é hora de estarmos com secretaria atendendo. A hora não é agora. Se você não está na escala de trabalho lá dos obreiros, é para estar aqui. Nós já falamos para os nossos obreiros: não deixa ninguém conversando em balcão de secretaria, não quero ninguém conversando na porta da igreja. É crente, é discípulo, manda ele vir cultuar. Mas por que isso? Até as obreiras que ficam na escadaria ficam de olho nisso. Fala assim: olha, querida, sobe, está tendo culto, com amor, com carinho, né? Não vai obrigar ninguém, mas aconselhar. Nós precisamos estar atentos a isso. Está escrito que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Alguém aqui tem o hábito de dobrar o joelho, de orar quando chega na igreja? Muitos poucos. Mas seria importante a gente poder ter esse momento de dobrar o joelho, de falar com Deus, de dizer: obrigado, Deus, por estar na tua casa. Sabe por quê? Porque eu estava junto com o pastor Barreto, escutando um vídeo ontem. Etiópia, não é, Barreto? Um missionário da Etiópia contando que um missionário da América foi para ajudar a Etiópia no trabalho lá, porque lá é proibido falar de cristianismo, de Cristo, de ter discípulo, de ter Bíblia, sabe? E ele contando nesse vídeo, ele falava o seguinte: o missionário americano, resumindo, né, Barreto? O missionário americano disse assim: nós viemos aqui ajudar vocês a ser crente, né? Porque eu sei que está difícil para vocês aqui. Aí o missionário de lá da Etiópia falou assim: escuta, o quê? Da onde tu veio? Da América. O quê? Vocês não ajudaram? Não precisamos da oração de vocês. Nós que estamos orando por vocês. Por quê? Não entendi. Vou te explicar uma coisa. Na América é proibido pregar o evangelho? Se não, pois é, lá vocês têm culto a hora que vocês quiserem. E muitos de vocês nem vão para o culto e nem valorizam esse momento. Não foi assim, Barreto? Escuta, vocês podem ir para a igreja para orar. Lá no Brasil é proibido ter Bíblia? Não é proibido, pois é. Aqui na Etiópia é raro a gente ter uma Bíblia. Eu tive que, para não ser preso e ficar com a minha Bíblia, pegar cada folha dessa e dividir com os cristãos daqui, para cada um ficar com uma folha de Bíblia para poder ler nas nossas reuniões secretas, escondidas. Aqui na Etiópia a gente faz cultos sem luz acesa, com uma velinha bem discreta, para ninguém ver a gente. A gente faz as nossas orações bem assim quietinho, porque as polícias podem ver a gente e levar preso e maltratar a gente e até ser morto. Vocês têm liberdade para cultuar e não cultuam. Eu soube disso, que vocês têm a Bíblia de vocês e nem carregar para a igreja vocês carregam. Que vergonha. E nós aqui padecendo para ter pelo menos uma folha de Bíblia. Vocês podem cultuar o dia que quiserem, qualquer hora da semana, o dia todo, todos os dias. Aqui nós adoramos todo dia, sabe por quê? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo para poder fazer isso. E vocês, nem oram um dia. Por exemplo, tem dia que vocês nem oram, não é? Tem dia que vocês nem adoram, né? Nem vai para a igreja, né? Pois é, aqui todos os dias a gente faz isso, porque não sei se amanhã a gente pode, porque aqui é proibido falar de Jesus e evangelizar. Nós somos presos, nós somos mortos. Que vergonha. Um missionário da Etiópia falando: nós é que estamos orando por vocês.
Porque vocês não são crente, não. Tendo a oportunidade que vocês têm de orar e não oram. Tendo a oportunidade de adorar e não adoram. Tem a oportunidade de ir para a igreja e fica em casa. Preferem estar se divertindo e acham ruim quando tem 2 cultos. Você já viu um culto africano aqui? Alguém de vocês já viram? Já tiveram curiosidade? Alguém já viu? Ou não? Já viram? É 1 ou 2 horinhas só, né? Irmãos, é horas de louvor e adoração. Horas. E eles não ficam com esse negócio olhando para o relógio aqui, porque tem gente que a alma grita quando o bispo excede um pouquinho, 40 ou 1 hora a mais do culto. Eu fico pensando, irmãos, no que a gente precisa. Nós estamos muito mal acostumados, irmãos, e desmerecendo a casa de Deus, a palavra de Deus e o que é uma verdadeira adoração. Sabe, irmãos, não esqueça, você não pode desprezar a presença de Jesus com você. Você não pode se acostumar com a presença de Jesus contigo, de maneira nenhuma. O que você tem que fazer? Você tem que se quebrantar diante dele, como se fosse o seu primeiro dia de encontro com ele. Você deve chorar, clamar, adorar, quando você perceber que ele está junto de você. Você tem ainda na sua mochila ou na sua bolsa um lenço, ou está preocupado dos seus cílios cair? Ou da sua maquiagem borrar? Eu não sei. Em muitos casos nós deixamos para nos lembrar de Deus na última hora, na hora em que perdemos todos os recursos. Jesus caminhou com muitas pessoas, mas muitos se acostumaram com a presença dele. Foi o caso na história da mulher com hemorragia, o cego de Jericó. Havia o quê? Uma multidão ao lado de Jesus. Repita, uma multidão. Mas foram eles que conseguiram chamar sua atenção. Tinha uma multidão, mas foi a mulher com hemorragia que chamou a atenção de Jesus. Tinha uma multidão, mas foi o cego de Jericó que chamou a atenção de Jesus. Não despreze a presença dele. Não deixe Jesus em último lugar na tua vida. Muitos, quando estão doentes, vão a tudo que é médico, para depois lembrar que poderiam orar. Muitos, quando apertados, buscam todos os recursos para lembrarem de Deus por último. Muitos tentam resolver suas causas de todas as maneiras para depois buscarem a Deus em oração. Muitos vão orar, e quando vão orar, só sabem falar, só sabem pedir, só sabem gritar, murmurar, reclamar, se esquecem de agradecer, se esquecem de louvar, se esquecem de adorar. Ele está à mesa nesta noite. Eu repito, ele está à mesa nesta noite. E tem filhos à roda desta mesa, em volta desta mesa. Eu posso dizer amém? E você também pode dizer amém de novo. Muitos estão assim, à mesa. Faça as perguntas certas. Tenha as atitudes corretas. Ele está aqui contigo nesta noite. E estará todos os dias da sua vida. Pode ser a nossa última ceia. Como pode ser esta ceia, muitas ainda que virão. Mas que cada ceia nós possamos saber que Jesus está presente. E Ele quer ser adorado nesta noite. Fique em pé.
diante daquilo que eu falei, faça uma reflexão. Que tipo de cristão você tem sido? E o porquê que você está aqui? É importante você estar aqui neste lugar? É importante você estar levantando a sua mão para adorar? Coloca uma das suas mãos no coração e sinta o coração bater, pulsar. Tenta fazer isso agora. Respire bem fundo e veja de onde veio esse respirar. Sim, abre e fecha um pouquinho seus olhos e veja que Ele lhe deu a capacidade de ainda enxergar. Não existe distância para a gente, existe falta de amor. Porque quando nós estamos apaixonados, nós percorremos distância. Não existe distância para quem está apaixonado, para quem ama. Os namorados quem o diga, né? É assim quando alguém está apaixonado. Eu não vejo a hora de ver meu amor. É assim. Não vê a hora, conta os minutos. Deus quer ver pessoas apaixonadas, que amem a Ele de verdade. Eu não vejo a hora de a célula chegar. Eu não vejo a hora do culto de quinta vir. Eu não vejo a hora do domingo chegar. Eu quero estar com a minha família lá. Está trabalhando, irmão, está na escala durante a semana, está difícil, mas no dia que pode estar aqui adorando, louvando. Não existe coisa mais importante do que estar na presença dEle. Eu não sei se você já fez isso, mas faça, se quebrante, chame a atenção dEle, se humilha, peça perdão a Ele, diga assim: Senhor, quantas vezes eu desmereci Sua presença, quantas vezes eu não notei que Tu estavas aqui, me portei indecentemente, ignorantemente, de uma forma que não deveria se portar, Senhor. Eu lhe peço perdão e quero que Tu tenhas misericórdia de mim, faça o Teu fogo queimar em mim. Eu quero voltar a sentir paixão de novo pela Tua casa, por Ti. Muitas pessoas reclamam que a gente pega no pé para estar num discipulado, para priorizar o reino. Mas ontem, trazendo a palavra aqui para os líderes, eu falava, o Espírito Santo falava comigo em casa e dizia: meu servo, quando foi no início desse ano, eu te dei uma palavra profética para o teu povo, para o meu povo, sobre concerto, aliança, Deus chamando para aliança. Eu me lembrarei do concerto, da aliança, não me esqueci de você. Deus chamando para um concerto, para uma aliança que vai durar para sempre, que depender de Deus não vai ser quebrada não, mas infelizmente nós quebramos a aliança, e de repente nós vamos para uma conferência profética viva, que eu, a Bispa, a Aline, nós falamos assim: meu Deus, qual o tema disso? Aí o Espírito Santo falou conosco: reino, venha o teu reino. Deus me fez lembrar ontem, e falou: lembra, foi concerto, e agora na conferência profética viva, reino, venha o teu reino. Não te chama atenção nada disso não, meu ungido? Não te chama atenção nada disso que eu te revelei, te dirigi nesse ministério, não? Eu quero ser o primeiro, eu não quero sobra. Venha o teu reino. Deus quer que você seja realmente aquele que tenha colocado Ele em primeiro lugar na sua vida, que coloque Ele no trono devido e diz: Senhor, Tu reina na minha vida, é o Senhor quem governa. O ímpio faz as coisas quando der e como ele quer, mas o verdadeiro convertido,
Aquele que anda na presença de Deus é aquele que se entrega e diz assim: Deus, eu preciso ter mais tempo para ti. O ímpio, ele tem o Senhor em segundo plano, quando dá. Mas o crente verdadeiro, ele coloca Jesus em primeiro lugar, porque ele sabe disso depende toda a sua vida, todo o teu recurso, tudo que você quer. Desculpa lhe cobrar tanto assim, mas eu sou profeta nesta igreja e sacerdote para poder lhe entregar aquilo que vem do céu, ainda que não lhe agrade, mas que seja um alimento que possa produzir conversão legítima em teu coração.